Obrigada. Agora, o Ivo... o Ivo está aqui próximo de mim. O Ivo, ele representa uma empresa com alta tecnologia de embalagem e vai apresentar aqui soluções de embalagem minimamente processadas. Obrigada, Ivo. Bom dia ainda, bom dia, né? Eu queria agradecer muito o convite aí para participar desse encontro. Antes de começar a falar especificamente de embalagem, eu queria corroborar com tudo aquilo que foi dito anteriormente pelos palestrantes, a importância do pós-colheita antes de se colocar na embalagem. A embalagem, como todo mundo sabe, não é um hospital. Se o produto não estiver adequado para ser colocado na embalagem, a embalagem não vai fazer milagre. Então, tudo isso foi dito antes, em questão de sanitização, da importância, desde a colheita, transporte até o packing, a parte de máquinas, a parte de toda de sanitização é extremamente importante. Logicamente, o produto estando em boas condições, a gente tem que colocar numa boa embalagem para que a gente consiga aumentar o shelf life do produto, aumentar o tempo de prateleira dele e com isso ter uma série de vantagens. Bom, não tem... isso. Bom, vamos primeiramente começar a falar o que é uma bolsa MAP, que é uma bolsa de atmosfera modificada. A bolsa de atmosfera modificada, a grande diferença dela com de uma embalagem comum, dessas que vocês estão acostumados a ver de polietileno, ou mesmo aquelas de BOPP, sem essa tecnologia, é que com essa tecnologia, no momento que a gente coloca o produto dentro da embalagem, o produto vai continuar a respirar. O que vai acontecer com esse produto? Os níveis de CO2 dentro da embalagem vão começar a se elevar e os níveis de oxigênio vão começar a decair. Quando isso acontece, uma coisa muito interessante vai acontecer dentro da embalagem. Primeiramente, que a gente vai retardar o metabolismo do produto colocado dentro da embalagem. Quando a gente aumenta os níveis de CO2, e o CO2 é um bacteriostático também, a gente vai conseguir também diminuir a atividade dos patógenos que estão dentro da embalagem e agregados ao produto. Então, duas coisas vão acontecer. Primeiramente, a gente vai colocar o produto que a gente chama em dormência. Ele vai começar a dormir, vai diminuir a atividade metabólica dele e, consequentemente, nós vamos aumentar a vida de prateleira dele. Quais são umas vantagens das bolsas de atmosfera modificada passiva? Primeiramente, eu queria deixar bem claro que bolsa de atmosfera modificada não é aquela em que se injeta os gases. Nós falamos em atmosfera modificada passiva, significa que os gases gerados dentro da bolsa são provenientes da própria respiração do produto colocado dentro da bolsa. Então, nós vamos, como eu já falei antes, redução do metabolismo do produto, redução das manifestações dos patógenos, redução do processo de oxidação. Quando a gente tem menor quantidade de oxigênio dentro da embalagem, consequentemente nós vamos reduzir o processo de oxidação. Principalmente a gente sabe muito bem disso, que nas folhas é uma coisa altamente interessante quando a gente consegue colocar uma salada dentro de uma embalagem e que a gente não tem oxidação dessas folhas. O aumento do shelf life do produto e o produto de melhor qualidade ao consumidor. Aqui um exemplo, a imagem vale mais que 1000 palavras, o que acontece com uma bolsa, com um produto colocado dentro de uma bolsa. Mas como um vídeo é melhor que 1 milhão de palavras, eu trouxe aqui um time-lapse para vocês, para mostrar exatamente o que acontece no decorrer do tempo quando se coloca um produto dentro de uma bolsa de atmosfera modificada. Esse produto ele começou a respirar. Ele gerou CO2 dentro da bolsa. O CO2, sabidamente, também é um inibidor do etileno. No caso específico do brócolis, esse amarelamento do produto é consequência
também da ação do etileno. Então a gente pode ver que aqui nós freamos o processo de desidratação, o processo de senescência e o processo de amarelecimento do produto. Outra coisa importantíssima quando a gente fala em uma embalagem especial, a embalagem tem que ser de umidade modificada também. Quais são os grandes requisitos para uma embalagem de umidade modificada? Primeiramente, quando você tem um excesso de umidade dentro da embalagem ou condensação dentro dessa embalagem, o que vai ocorrer? Uma possível proliferação de fungos e bactérias, que logicamente todo mundo sabe que ninguém está querendo proliferação de fungo dentro da embalagem ou do seu produto. Por um outro lado, se nós temos uma umidade relativa muito baixa dentro da embalagem, nós vamos ter um problema de desidratação, que é altamente, ninguém gosta desse tipo de coisa. Aqui um exemplo claro de uma embalagem que seria de atmosfera modificada ativa, ou seja, com injeção de gás, que é uma embalagem dessas de polietileno normal, e uma embalagem de atmosfera passiva, de BOPP. Claramente se vê, hoje em dia quando a gente vai nos supermercados e se vê produtos embalados em embalagem de atmosfera passiva, você vê claramente a diferença qual foi e qual não foi embalado nesse tipo de embalagem. Porque você vê a salada, você vê o teu produto dentro, você não vê aquela embaçação total, e isso faz com que, logicamente, os clientes, os consumidores, tenham muito mais um apelo visual, marketing e vontade de comprar o seu produto, porque ele está vendo o seu produto dentro da embalagem. Uma embalagem que se apresenta totalmente embaçada cria a dúvida no consumidor se o que tem dentro da embalagem realmente está de boa qualidade. Então é extremamente importante que a gente veja o que está acontecendo. Eu quero ilustrar com esse outro time-lapse o que eu estava falando a respeito dos patógenos. Se vocês observarem no lado esquerdo, o morango não está dentro de uma embalagem de atmosfera modificada, ou seja, ele não está sendo protegido pelos níveis de CO2 mais altos, enquanto que do lado direito nós temos uma embalagem de atmosfera passiva, com altos níveis de CO2 e com uma umidade relativa adequada. Vocês podem observar claramente que em 8 dias, a uma temperatura de 9 graus centígrados, o quanto foi desenvolvido de fungos dentro daquela embalagem, enquanto que nada aconteceu nessa embalagem de atmosfera modificada. Aqui um outro exemplo do que eu estava comentando com respeito à umidade modificada. Desidratação. Aqui pode-se ver claramente o que acontece com um produto. Nesse caso não é só desidratação, na verdade o controle de fungo também e bactérias ajuda muito para que não haja uma degeneração do produto. Mas claramente se vê a diferença, o que acontece com uma alface colocada numa embalagem adequada ou não colocada numa embalagem adequada. Aquilo que foi comentado no início da palestra, em que não é só produzir, mas nós temos que levar o teu produto, que é de boa qualidade, a mercados que normalmente são mais distantes, não têm boa qualidade de armazenagem, e você tem que dar uma proteção extra para o teu produto. Hoje em dia, no mundo inteiro, hoje já é o padrão para saladas na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo usa a embalagem de atmosfera modificada passiva, porque realmente aumenta o shelf life e te dá muito maior apelo comercial para o produto. Aqui um outro exemplo claro, o que acontece com uma alface quando está submetida a uma umidade relativa baixa, que é por volta de 50%, e por 2 dias o que acontece com o seu produto? As pessoas, eu não só forneço embalagens, mas a nossa especialidade é fazer consultoria de pós-colheita. E muitas vezes quando eu comento com meus clientes, falo, olha,
Você aqui está perdendo um dia de armazenamento mal feito, porque a sua câmera não tem uma umidade relativa adequada, ou você está colocando o seu produto de uma maneira não adequada, você está perdendo muito dinheiro. Então, é muito fácil, olhando esse vídeo aqui, ver quanto se perde numa alface colocada numa câmara fria, que não tem um controle adequado de temperatura e nem de umidade relativa. É que é muito difícil para as pessoas imaginarem que isso acontece com o seu produto, mas essa é a realidade. Já fizemos vários estudos inclusive em grandes redes de supermercados aqui do Brasil, mostrando a quantidade de dinheiro que se perde simplesmente por se tirar o produto da câmara fria e colocar na plataforma de embarque antes da hora. São milhões e milhões de reais que se perdem simplesmente em desidratação. Na verdade, o produto é feito de água. Então nós temos que manter essa água nós não estamos querendo enganar o consumidor vendendo mais peso para ele, mas nós estamos vendendo o frescor do produto. E a gente tem que entender também que o processo metabólico de cada produto de vocês, quando ele sofre desidratação, ele entra em estresse. Entrando em estresse, automaticamente ele vai diminuir a sua vida de prateleira. Aqui um outro exemplo para vocês, o que acontece, para ser bem claro. A embalagem da esquerda não tem proteção nenhuma. A embalagem central, ela tem uma certa proteção que é essas embalagens de PVC nas bandejinhas. E a embalagem da direita é uma embalagem de atmosfera modificada passiva. Então, o que ocorre? No lado esquerdo, sem proteção nenhuma, desidratação total. Acaba com o produto imediatamente. Na bandeja da direita, que tem uma certa proteção, pelo menos de umidade, a gente consegue manter o produto mais tempo. Mas veja o amarelamento do produto, veja o que acontece com ele. Por que acontece isso? Acontece isso, primeiro, porque ele não parou o metabolismo dele, não foi freado o metabolismo dele, nós não temos a ação do CO2 inibindo a ação do etileno, então é por isso que forma um amarelamento. É muito fácil de ver que numa prateleira de supermercado, se você gosta do seu produto, qual é o produto que sairia com mais facilidade? Acho que é fácil de a gente ver que é um produto que é o mais são possível, que tem melhor qualidade. Levando um pouquinho para o lado das frutas, a gente gostaria também de mostrar o efeito que existe, não só na desidratação, mas também como proteção. Vejam as mosquinhas voando aí em cima do produto. A gente tem que pensar que quando a gente está falando em minimamente processado, a gente tem que pensar também que a gente tem que evitar o máximo possível a ação, o contato dos mosquitos, das moscas, dos insetos em geral. Porque isso é extremamente importante. A gente tem que sempre lembrar que o produto vai ser consumido direto, é sair do saquinho e entrar dentro do prato de quem está consumindo. E ninguém quer consumir um produto em que possa ter sido contaminado por um inseto, certo? Então, o que é uma tecnologia de atmosfera modificada? Como é que é feito esse saquinho? Por que ele é tão especial? Não só um saquinho, como um filme, como a gente tem várias apresentações, né? Nós temos um sistema de perfuração a laser que permite que a perfuração seja micrométrica primeiro, não possibilitando entrar qualquer tipo de inseto ou qualquer substância dentro da embalagem depois do produto ser embalado, e ele é muito mais uniforme. Por exemplo, do lado direito a gente tem uma perfuração de uma agulha, porque muita gente acaba comprando uma embalagem, sufoca o teu produto, ele fala, eu vou colocar um furo de agulha para não sufocar meu produto. O que acontece? Na hora que ele coloca esse furo de agulha, primeiramente, nada é calculado.
esse furo de agulha não é calculado. Quando nós desenvolvemos uma embalagem, primeiramente o processo de desenvolvimento de uma embalagem é estudo do produto. A gente parte do produto, a gente não parte de um produto nosso e colocamos para o cliente. Nós vamos estudar o produto do cliente para nós nos adequarmos a esse produto do cliente. Depois de feito todos os cálculos que nós utilizamos respirômetros, nós temos, por exemplo, no nosso escritório, nós temos laboratórios, câmaras frias, em que nós pegamos saladas ou vegetais, ou o que quer que seja, frutas, levamos para o nosso laboratório, analisamos a taxa respiratória de cada tipo de produto e aí vamos saber exatamente qual é a necessidade fisiológica desse produto. Quanto nós temos que manter de nível de CO2 e oxigênio necessário e suficiente para que a gente freie o metabolismo do produto sem prejudicá-lo. Porque existe um problema muito sério também. Eu vejo muita gente colocando produto dentro de uma embalagem de polietileno ou alguma outra embalagem sem cuidado nenhum. A gente precisa ter muito cuidado, porque se de repente os níveis de CO2 subirem muito dentro dessa embalagem, os níveis de oxigênio baixarem muito, abaixo de níveis de menos de 1%, a gente pode ter problemas sérios de botulismo ou outros tipos de problema de fermentação do produto que não só estragam o produto, mas podem prejudicar a saúde de quem está consumindo esse produto. E isso eu vejo que infelizmente não é observado na maioria dos casos. Então é extremamente importante que as pessoas que vão utilizar a embalagem tenham consciência do tipo de embalagem que estão utilizando, porque isso pode ser realmente se tornar uma grande dor de cabeça quando já tivemos vários casos nos Estados Unidos, na Europa, de gente processando as empresas porque realmente matou gente ou gente que fica doente por causa da não observância desse ponto muito importante. Outra coisa interessante, quando a gente compara uma embalagem de atmosfera modificada passiva e uma embalagem de atmosfera ativa, ou seja, aquela que você injeta um gás, é que na embalagem da direita ela ocupa muito